Bom, então nesse vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre os primeiros governos republicanos. Em especial, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, considerado o primeiro presidente da República. Bem, eu já disse a vocês no vídeo anterior que o Marechal Deodoro liderou o governo provisório. Pois bem, depois da Constituição de 1891 ficar pronta, foram convocadas eleições para a escolha do primeiro presidente constitucional do Brasil. Só que a Constituição era muito clara, o presidente seria eleito diretamente, ou seja, o presidente seria eleito pelos eleitores, para um mandato de 4 anos. Excepcionalmente, as primeiras eleições não seriam dessa forma. As primeiras eleições da República seriam feitas pelo Congresso, portanto, seriam indiretas. Qual que é a diferença entre uma eleição direta e indireta? A eleição direta, os próprios eleitores escolhem um governante. Então é direto. A eleição indireta funciona de outra forma. São os representantes dos eleitores, deputados, senadores, que escolhem o presidente da República. Portanto, é uma eleição indireta. Não é o eleitor diretamente que fez isso, mas sim os seus representantes. Ou, em teoria, os seus representantes. Tá? Bem, o Congresso se reúne em 1891 e, meio que pressionado pelo Exército, porque já havia uma forte oposição contra o Marechal Deodoro, que já vinha se arrastando desde o governo provisório, em grande parte devido à crise econômica do encilhamento, mas grande parte por pressão do Exército, o Marechal é eleito presidente da República. Só que uma coisa curiosa, havia 2 candidatos à presidência e 2 candidatos à vice-presidência. O Marechal é eleito à presidência. E o outro Marechal, o Marechal Floriano Peixoto, foi eleito à vice-presidência. Só que Floriano recebeu mais votos que o Marechal Deodoro para a presidência. O que mostra que o nome do Deodoro já estava desgastado, bastante desgastado. Bem, o Marechal assume a presidência em 91. Só que ele deveria ficar por 4 anos. E, na verdade, isso não acontece. O Marechal assume em fevereiro e renuncia em novembro do mesmo ano. Por que isso? Bom, são vários fatores. O Marechal, ele era já um homem de idade, um militar do Exército, fardado, um marechal, e ele era acostumado a dar ordens, e essas ordens serem acatadas, obedecidas por seus soldados. Além disso, havia aquela propaganda de que fora o Marechal que proclamara a República. Eu disse a vocês que o Marechal só virou a favor da República dias antes do dia 15 de novembro. Mas como era ele que liderou as tropas naquele dia, a propaganda republicana começou a mostrar o Marechal como um grande herói, um grande líder republicano, que foi o parteiro da República. Isso é um mito que foi criado. Mas o fato é, o Marechal vai começar a entrar em atrito com os deputados, os parlamentares. Por quê? Porque a visão do Marechal é, ele é o presidente, ele é militar, ele tem que dar ordem, os outros têm que acatar. Ele é acostumado a lidar com soldados. O problema é que o Congresso não é soldado. No Congresso você negocia. Então começa a ter atritos entre o Marechal de um lado e os congressistas de outro, naqueles primeiros anos da República, onde os congressistas querem ter um poder, eles querem ter um destaque nesses primeiros anos da vida republicana no Brasil. Esse conflito vai se arrastando ao longo do ano de 91, quando o Congresso decide votar uma lei chamada de Lei das Responsabilidades do Presidente da República, que abria a possibilidade para impeachment do presidente caso o Congresso achasse melhor retirá-lo, caso o presidente não governasse com o apoio do Congresso. O Marechal não gostou disso, porque achou que essa lei limitaria a autoridade do presidente e decidiu vetar a lei. E a lei voltou a ser discutida dentro do Congresso. Essa tensão entre o presidente e o Congresso acabou fazendo com que o Marechal decidisse dar um golpe de Estado. Quer dizer, a República mal começou e já tem um golpe. O que o Marechal faz? Manda fechar o Congresso, manda os deputados para casa. Só que em 1891 o país está em crise econômica, que já vem se arrastando com o encilhamento. Começam a ocorrer greves, inclusive uma greve de ferroviários.
os parlamentares começam a articular um plano contra o Marechal. Inclusive, existem rumores de que a Marinha Brasileira está para entrar em uma rebelião contra o Marechal. Então, a pressão dos parlamentares, da Marinha e dessa greve acabam fazendo com que o Marechal Deodoro renuncie. O Marechal dá o golpe no dia 3 de novembro, no dia 23 existe um contragolpe, onde o Marechal Deodoro abre mão da presidência da República, por uma tentativa de um golpe fracassado. Então, o primeiro presidente não termina o mandato. Com a renúncia do presidente, quem assume? O vice. Só que existe um problema. A Constituição Republicana de 1891 estabelece, no artigo 42, o famoso artigo 42, que o vice-presidente só pode assumir a presidência e terminar o mandato que caberia ao presidente se o presidente tivesse governado por pelo menos metade do tempo do mandato. Então são 4 anos. O presidente tem que governar pelo menos 2 anos para aí sim o vice governar os outros 2. Isso é o artigo 42. O problema é que o Marechal não governou 2 anos. Ficou apenas 9 meses. E Floriano assume. O que o artigo 42 estabelece? Caso isso aconteça, o vice tem que assumir e convocar novas eleições. Mas ele não pode, de maneira alguma, terminar o mandato do seu sucessor. Só que Floriano vai terminar o mandato. Aliás, o artigo 42 é a base, foi uma base para que o governo de Floriano Peixoto tenha sido chamado pela oposição de um governo ilegal. E Floriano como um ditador, porque de fato ele governa na base da arbitrariedade, mandando prender seus adversários políticos e lotando as cadeias do Rio de Janeiro, mandando prender e fuzilar seus adversários. E Floriano dizia o seguinte, que o artigo 42 vai valer da próxima vez. Agora com ele não valeria mais. E Floriano tem o apoio de setores do Exército e da burguesia cafeira de São Paulo. O governo floriano, ele merece uma atenção um pouco maior, por isso eu vou dedicar um vídeo só para ele. Até lá.